Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês com a fé inteligente, com a fé racional, a fé que pensa, a fé que raciocina, a fé que faz a gente saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas e então nós optamos em executar essa vontade. Muito bem, nós vamos falar de fé. Quando a gente fala de fé, a coisa ferve, não é? Muitas pessoas gostam de ouvir falar da fé, aplaudem a fé, vibram com a fé. Só que você tem que tomar o devido cuidado com a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que nós todos temos, todo mundo tem essa fé. Já nasce com a gente. Se você trabalha, você colhe. Se você não trabalha, você não colhe. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. É a fé. Se você se empenha no seu trabalho, você vai conquistar um lugar melhor, porque você sabe. Isso é uma consequência, uma lei da vida. A lei da vida é a fé natural. Uma das leis da vida é a fé natural. Mas quando nós tratamos, a Bíblia, quando trata de fé, ela não trata de uma fé natural. Ela trata de uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural bate de frente com a fé natural, bate de frente com a fé emotiva, bate de frente com a fé sensacionalista, bate de frente com aquela fé de sensações, emoções. Por exemplo, quantas vezes, apenas a título de exemplo, quantas vezes você, na igreja, você cantou hinos, nós todos, você e eu também, ninguém pode se excluir disso, mas cantamos aqueles hinos bonitos, maravilhosos, e o nosso coração se derrete, é ou não é? O coração se derrete. E quando nós estamos naquele ambiente de emoção, de sensação gostosa, que a gente chama de presença de Deus, que não é exatamente, nem sempre. Então a gente toma decisões. Quais são as decisões? A decisão, bom, eu entrego a minha vida para Jesus. Só que depois, quando acaba aquela sensação, quando a gente sai da igreja, a gente começa a viver a realidade e aquilo que nós sentimos há pouco tempo, há poucas horas atrás, já não é suficiente, porque nós não temos condições de enfrentar as lutas cotidianas com aquela sensação, com aquelas emoções. Entende o que eu estou falando? Então, veja só. Assim, quando a pessoa está na fé natural, a fé que é emotiva, que é envolvida com emoções, com sentimentos, ela se ilude achando que é o Espírito de Deus, que é a presença de Deus, e não é. Não é a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida se faz quando há manifestação de uma fé inteligente, racional, uma fé pautada, uma fé alicerçada na palavra dele. Então, por exemplo, quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e aquela palavra cai bem lá no centro do nosso ser. Com licença. Essa fé traz uma paz,
traz um gozo, traz uma segurança, traz uma certeza que não é desse mundo. Aí sim, nós podemos dizer, essa é a fé sobrenatural. A título de exemplo, eu lembro e eu falo da minha pessoa como exemplo, como um testemunho de experiências que eu vivi ao longo desses 57 anos de servindo ao Senhor Jesus. Eu lembro que dos 18 para os 19 anos, eu entregava a minha vida para Jesus, lá na igreja. Mas quando eu saía da igreja, eu tomava de volta. Eu não queria fazer a vontade dele, eu queria fazer a minha vontade. Mas dentro da igreja eu sentia vontade, sensações, emoções de fazer a vontade dele. Mas quando um dia eu tive a gloriosa experiência com o meu Senhor, quando ele me convenceu e eu me converti, ele me convenceu e eu me converti, a coisa mudou completamente. Porque, a partir de então, nós começamos a ler a Bíblia com intensidade, porque entendíamos muitas coisas. E então, nós começamos a ler o Velho Testamento todinho, né? O Velho, uma parte do Velho e uma parte do Novo Testamento. Até que chegou uma vez em que eu estava no meu quarto, porta fechada, sozinho. Eu estava lendo a palavra e curtindo, vivenciando aqueles momentos do passado, como se eu estivesse presente junto lá, por exemplo, quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, e ali ele viu que, ele ouviu falar que o Golias estava desafiando o exército de Israel. Então, quando Davi ouviu aquele desafio, digamos, aquela impetuosidade de Golias, Davi disse para si mesmo, não, peraí, de forma nenhuma. Quem é este incircunciso de coração? Até hoje eu lembro. Que ousa desafiar o exército do Deus vivo. Quando eu li essa frase, o meu ser entrou em gozo, em alegria, mas eu já era convertido, eu já tinha recebido o Espírito Santo. Então aquelas palavras caíram dentro do meu ser como uma bomba. E aí estimulou ainda mais, muito mais, a nossa fé. Então, a partir da minha conversão, os meus pensamentos mudaram, os meus objetivos mudaram, os meus sonhos mudaram. Porque eu tinha, a partir daquele momento que o Senhor me convenceu, o Espírito Santo me convenceu e eu me converti, eu tinha certeza de que Ele era comigo. Absoluta certeza de que Ele era comigo. E eu sabia o que Ele queria de mim. Eu sabia. Eu tinha certeza. Então, eu joguei para fora tudo aquilo que eu carregava até então, de sonhos e perspectivas, para projetar a minha entrada no trabalho, na obra de resgate de almas. Então nasceu uma paixão pelas pessoas, uma paixão incontida pelas almas que estão perdidas, as pessoas que estão perdidas. E foi assim que nós começamos a trilhar no caminho com o Senhor Jesus. E essa paixão
esse fogo ardente nunca saiu de dentro de mim, nunca, jamais, em tempo algum. São 57 anos. Nós vamos para 58. Então, veja só, essa paixão que eu carrego há 57 anos, ela permanece hoje tão viva, tão atuante, quanto eu comecei a carreira da fé. Isso é fé. É fé o quê? É uma fé sustentada, é uma fé alicerçada na palavra de Deus, é uma fé que pensa, que raciocina. Eu entendia, com licença, eu entendi que não há nada mais rico neste mundo do que uma alma, porque foi esse o texto que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, falou comigo. Ele disse para mim que eu estava cheio de objetivos, sonhos pessoais, projetos. E ele disse assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essa palavra não saiu mais do meu ser. E a partir daí, houve a nossa conversão, assim, a nossa entrega, etc, etc. Então, a partir daí nós fomos desenvolvendo a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que pensa, que raciocina, para que eu não pudesse tomar atitudes motivadas por uma sensação, por uma emoção. Mesmo assim, uma vez eu quase caí no laço do diabo. Quase. Não aconteceu porque o Espírito Santo não me deixou em paz. Quando a gente vai num caminho achando que é de Deus, porque o caminho é tão fácil, a oportunidade é tão gloriosa, então a gente pensa assim, essa é a vontade de Deus. Deus sabia que eu queria fazer a vontade dele. Mas, meu Pai do céu, foi algo assim extraordinário. Porque eu estava para ser pego por um laço igualzinho essa pombinha, essa rodinha que você viu aí, que nós postamos ontem. Quase eu desgracei a minha vida. Eu perdi a minha salvação. E isso nós vamos entrar em detalhes no decorrer dessa semana, porque nós vamos falar muito sobre a fé inteligente. Então, o diabo, minha amiga, meu amigo, sabe que, assim como Deus não facilita o caminho do seu povo de forma nenhuma. Verifica isso na Bíblia. No Velho Testamento, Deus prometeu aos filhos de Abraão, à descendência de Abraão, a terra prometida. Então, quando Deus tirou aquele povo lá do Egito, através de Moisés, por onde passou esse povo? Pelo meio do deserto. Então, durante 40 anos, Israel viveu no deserto, aprendeu, uma geração inteira, aprendeu a conviver com as dificuldades, para que daquelas dificuldades pudesse tirar proveito, fazendo limão a limonada. Então Deus nunca, em tempo algum, veja na Bíblia, leia a Bíblia, você vai ver na história do povo de Israel, que Deus nunca facilitou para Israel, mesmo o amando. O próprio Abraão, quando Deus chamou Abraão e deu-lhe a fé para deixar tudo, Abraão não foi carregado nos braços até a terra prometida e lá estava tudo pronto. Nada disso. Abraão sofreu, gemeu, padeceu, urrou, teve que andar milhares
de quilômetros para chegar aonde Deus havia determinado. Assim também foram todos os heróis da fé. Por exemplo, Noé. Noé levou 100 anos construindo a arca. Você sabia disso? 100 anos. Quer dizer, não foi fácil. Nunca foi fácil. Para que nós venhamos tomar posse das promessas de Deus, nós temos que sacrificar. Porque essa é a fé. A fé. Até porque, quando a gente manifesta essa fé, o sacrifício não é nada. O sacrifício ele não é fácil, mas em vista do que nós queremos, não tem problema. É como eu ouvi o Senhor falando: bispo, eu não tenho dificuldades para sacrificar. Olha que maravilha. Porque eu sei que o meu sacrifício, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção, isso é fé sobrenatural, inteligente. Eu tenho uma convicção de que, no final das contas, eu vou conquistar. Então, eu não tenho dificuldade em obedecer. E para você obedecer a palavra de Deus, você tem que sacrificar. Não há como você obedecer a palavra de Deus sem sacrifício. É por isso que muita gente não obedece. Jesus, o ministério de Jesus, dos apóstolos, veja no Novo Testamento, veja quando foi fácil para os discípulos. Lembra do cego? Aquele cego que teve que ir lá no tanque de Siloé? Jesus untou a vista dele com lodo, que fez com a saliva, e depois mandou ele lá no tanque, que é um lugar muito, muito difícil acesso. Quer dizer, Jesus não facilitou para ele. Ele poderia ter mandado os discípulos, os apóstolos, vai lá, pega um pouquinho d'água e molha aqui. Ou mesmo, seja curado agora. Mas não. Aquele cego de nascença precisava sacrificar a sua fé. Ele precisava manifestar, melhor dizendo, um sacrifício para mostrar que ele cria em Jesus, porque em princípio ele não cria. Em princípio ele não cria. Então, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, é algo que exige o sacrifício. Exige o sacrifício. É lógico que nem todos estão aptos a pagar, a sacrificar, porque nem todos têm esse tipo de fé. Quando uma pessoa quer facilidades, essa pessoa está trilhando o caminho do próprio Satanás. Porque assim como Deus traçou o caminho da fé, que exige sacrifícios, a fé sobrenatural, a fé inteligente, assim como Deus trilhou o caminho do sacrifício pela fé para tomar posse das suas promessas, o diabo trouxe justamente o oposto. Ele trouxe a fé que facilita, a fé da oportunidade. Ele prometeu para Jesus, dizendo assim: olha, por que você não transforma essas pedras em pães? Quer dizer, tentando facilitar a vida de Jesus, que estava com a fome danada. Depois levou até o alto monte, mostrou a glória desse mundo e disse assim: olha, tudo isso é meu. Mentiroso. Ele não tem nada. O diabo não tem nada. Mas ele disse para Jesus: tudo isso é meu, e se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Então, o diabo apresenta laços a todo momento, porque ele sabe que o ser humano, pela própria natureza, não gosta de sacrificar, não quer encontrar dificuldade. Todo mundo quer facilidade. Por exemplo, o que é o ladrão? O ladrão é aquele que rouba do seu semelhante. Por que ele rouba? Porque ele não quer trabalhar, ele não quer se sacrificar, ele não quer lutar pelo seu pão nosso de cada dia. Então, ele rouba, quer dizer, ele quer a facilidade. Bom, você ganhou, você sacrificou, então eu vou lá e vou roubar de você e pronto, eu vou ter tudo o que eu quero. Então, o diabo facilita, ele apresenta
oportunidades, que são laços. Quando você vê facilidade, oportunidade, abra os seus olhos muitas vezes. Pense e avalie, porque aquilo ali com certeza tem a mão do diabo. São os laços. Os laços que fazem as pessoas caírem em tentação e em ruínas. Nós vamos falar mais a respeito disso durante essa semana, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.